Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, de volta aqui no nosso programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Natsan Matias, com você todos os dias aqui neste programa, apresentando e introduzindo os assuntos para que o nosso comentarista possa nos ajudar em poucas palavras. Isso, Natsan. E parece que hoje você escolheu um tema que não é fácil, hein? O pessoal fala bastante, a gente fica atento, não é? Os assuntos que estão por aí à luz da Bíblia. Vamos lá, tentar ver. Mas vai tirar de letra. Constantemente a gente escuta as pessoas defenderem radicalmente que somos totalmente livres e que as nossas escolhas para o bem ou para o mal não é limitada por nada ou ninguém, pois temos um livre-arbítrio, que em resumo significa um livre juízo para decidir livremente escolher o bem ao invés do mal. Ele para e pensa, bem, eu de mim mesmo, por conta do meu livre-arbítrio, gosto de Deus. Portanto, eu vou, por meio da minha livre capacidade de julgar, escolher o caminho de Deus. Estou totalmente livre para ser bom. Esse é o tema de hoje. Pastor, nós vamos ser tentados a usar mais tempo do que temos, mas como é que a Bíblia enxerga o tema do livre-arbítrio tão desejado pelo ser humano? Para começar, não tem nem na Bíblia esse termo, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, você até já explicou direitinho, a gente está se referindo à capacidade que o homem supostamente teria de discernir, escolher e praticar tanto o bem como o mal, livre de qualquer influência externa ou interna. Isso. Não é? Mas não é essa a perspectiva que a Bíblia nos dá a respeito do ser humano. O que a Bíblia nos diz é que o homem ele está num estado de queda, ele é uma criatura decaída do seu estado original em que foi criado, e que esse estado de queda ou pecado que entrou na sua vida afetou completamente as suas faculdades. Então, tudo o que o homem foi afetado pelo pecado. A sua vontade, sua capacidade de conhecer, as suas emoções, a sua consciência, os seus desejos, a sua força de vontade, tudo isso foi afetado negativamente pelo pecado, de maneira que é impossível para o homem fazer qualquer coisa, tomar qualquer atitude, sem que por detrás não esteja a sua natureza pecaminosa agindo e interferindo. Então, dizer que o homem é livre significaria negar o que a Bíblia afirma a respeito da depravação do coração humano. Passagens do tipo assim, o coração do homem é inclinado a todo mal desde a sua mocidade, está lá no livro de Gênesis. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração, está lá no profeta Jeremias. Salmo 51, o rei Davi diz que nasceu em iniquidade, em pecado o concebeu a sua mãe. Lá em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, não há um justo, não há um sequer, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E ele descreve a situação do homem lá em Efésios capítulo 2 como estando morto em ofensas e pecados. Ele está escravizado ao mundo, à própria carne, a Satanás. Então, é um grande desconhecimento da Bíblia alguém afirmar que o homem ele é livre no sentido de que ele não é influenciado pelo pecado, pela sua natureza pecaminosa, quando ele se depara diante de uma escolha, diante de uma decisão. Então, livre-arbítrio, a rigor, só quem teve foi Adão, lá no paraíso, quando Deus o criou. Então, ele, porque não tinha uma natureza pecaminosa, ele podia escolher entre o bem e o mal livremente. Mas depois de Adão, não há ser humano algum que esteja isento da influência do pecado, na sua consciência, no seu coração, na sua vontade, nos seus desejos. Por isso, sempre o homem, quando decide, quando escolhe, ele é inclinado a todo mal. E por esse motivo, Natsan, o homem, por natureza, ele não entende as coisas de Deus e não pode aceitar as coisas de Deus. Há uma inclinação, há uma hostilidade natural no coração humano contra Deus, que vem de berço,
que nós herdamos de nossos pais. Por isso que Paulo, quando descreve a humanidade em Efésios capítulo 2, diz assim: nós somos filhos da desobediência e filhos da ira. Filhos da ira. E o apóstolo Paulo, ele mesmo, né, em Romanos capítulo 8, ele diz que a carne, e com essa expressão, ele se refere à situação humana, à condição humana, ela é inimiga de Deus, não está sujeita à lei de Deus, não pode estar sujeita à lei de Deus, ela se levanta contra Deus, ela se rebela contra Deus. Então, o coração do homem é inimigo de Deus, não tem neutralidade nisso. Ele quer ofender a Deus, deixado por conta própria, seria isso? Ele quer ser o seu próprio Deus e tomar conta da sua própria vida. Então, nesse sentido, o homem não tem condições, se deixado a sua própria escolha, o homem jamais escolheria a Deus ou qualquer coisa pertencente ou pertinente a Deus e as coisas de Deus. E agora aqui é importante, Nathan, lembrar que isso não anula a responsabilidade do homem. Exato. Ou seja, bom, já que é assim, então todas as coisas negativas que eu faço, a culpa é de Deus. Isso não existe da perspectiva bíblica. A Bíblia continua responsabilizando o homem pelas decisões que ele toma. E isso é fácil de entender. Vamos supor, você está devendo R$1 milhão e você chega no banco e diz: eu não tenho como pagar R$1 milhão. O banco vai dizer: então você tá isento? O banco vai continuar lhe cobrando, mesmo que você não tenha condição de pagar, mesmo que você seja inadimplente. Pegando essa figura, né, limitada e trazendo para a nossa situação, mesmo que o homem seja inadimplente espiritualmente, que ele não possa obedecer a Deus, crer em Deus, aceitar a Deus, agradar a Deus pela sua própria natureza, isso não o exime do seu dever como criatura. Ele está debaixo de Deus, ele foi criado por Deus, ele tem deveres para com Deus e para com o próximo, e será cobrado disso. Então, o fato de nós dizermos que o homem não tem livre-arbítrio não quer dizer que ele não seja responsabilizado pelos seus atos. Ele vai ser responsabilizado por todas as escolhas erradas e más que ele tomou. Ele tomou livremente, ele tomou porque quis, ele tomou porque sentiu vontade de tomar. Se ele fizer alguma coisa boa, alguma coisa correta, isso é crédito de Deus. Exatamente. Né? Ele está fazendo alguma coisa por causa dessa, que a gente chama de graça universal de Deus, que coloca lá no coração dele isso. Né? Exatamente. Agora, eu sei que tem gente que vai dizer assim, mas tem trechos na Bíblia que falam como se o homem tivesse livre-arbítrio. Por exemplo, assim: escolha hoje a quem você serve. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Ora, essas passagens bíblicas que se dirigem ao ser humano, colocando diante dele a escolha, fazem parte daquilo que eu falei. O homem continua sendo responsável e Deus continua em bona fide, de boa fé, chamando o homem para se arrepender, para praticar o que é correto e para crer no seu Filho Jesus Cristo. Que está nas mãos dele a resolução dessa questão. Né? O fato de que ele não nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. O fato de que o homem não consegue fazer o certo não o exime da responsabilidade. E a Bíblia continua convidando, chamando, apelando e dizendo para o homem que se ele tomar a decisão errada, de fato ele estará condenado. A verdade, Nathan, que há na Bíblia uma relação misteriosa entre essa graça de Deus, essa soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem é responsável pelos seus atos, e se ele for condenado ao inferno, ele vai por conta própria. Nós não podemos responsabilizar a Deus pelos pecados que o homem comete. Isso Tiago diz muito claramente no primeiro capítulo da sua carta, que Deus não é responsável pelo mal e ele não tenta ninguém, ele mesmo não é tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. O homem é responsável pelos atos maus que ele pratica e se há alguma coisa boa, isso tudo é a graça de Deus. A salvação é de Deus e a perdição é nossa. Se a gente se perde é por culpa nossa, se somos salvos é porque Deus teve misericórdia, Deus nos chamou, iluminou nosso entendimento, inclinou nosso coração, abriu a nossa mente, como está lá no livro de Atos, Deus abriu a mente de Lídia para que entendesse a palavra de Deus. É Deus quem toca, é Deus que chama. A salvação é de Deus, mas a perdição é do homem. Eu vejo isso como uma espécie de carro desalinhado. Não sei se o senhor concorda com isso. Fique
à vontade, né? Ou seja, um carro desalinhado, se você soltar o volante, ele tem a tendência de ir para aquele lado onde está desequilibrado, né? Eu me lembro de um carro que eu tinha que era assim mesmo. Aí o motorista precisa segurar firme no volante. Agora, no caso de ser este carro desalinhado, eu não poderia eu mesmo resolver o meu problema sem que alguém segurasse firme no volante. Ou seja, eu mesmo não posso me alinhar. É isso aí. Tem que ser a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Esperamos somente em Deus para esse alinhamento. É Deus quem vem ao pecador, fala ao coração do pecador, é Deus quem converte, que lhe dá de fato verdadeiro arrependimento, de maneira que a salvação do começo ao fim é obra de Deus. Tá bom, gente. Como nós dissemos aí logo no início, seríamos tentados a usar mais tempo, né, do que a gente tem. E ele está acabando. Nós vamos ficando por aqui hoje, agradecendo a sua audiência. Insistimos em que você faça uso do nosso e-mail em poucaspalavras@terra.com.br. Agora o e-mail é esse, tá bom? Em poucaspalavras@terra.com.br. Àqueles que nos acompanham através dos podcasts ou através dos instrumentos facilitados pela internet, a Rádio IPB ou a Rádio do Seminário Presbiteriano, como sempre digo, basta colocar lá no Google Rádio IPB ou Rádio SPBC que você vai encontrar. Além dos o Facebook da igreja e também o site, você encontra os programas para assisti-los novamente. Pastor Augusto. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte, e até o próximo programa, se Deus quiser. Ó Deus, pra te adorar em espírito e em verdade, preciso conhecer-te e saber quem tu és, andar nos teus caminhos, viver vida de amor. Tudo buscar teu reino, dedicando a ti o meu louvor. Ó Deus, pra te adorar em espírito e em verdade, preciso conhecer-te e saber quem tu és, andar nos teus caminhos, viver vida de amor, em tudo buscar teu reino, dedicando a ti o meu louvor. Não se vive em momentos uma vida de adoração, muito mais que sentimentos. É preciso ter consagração, é saber que minha vida sempre está em tuas mãos e te amar assim de todo o coração. Preciso conhecer-te e saber quem tu és. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68.